Olá, meu nome é Deison de Souza Bitarães, sou fisioterapeuta, especialista em quiropraxia pelo COFITO, atuo na reabilitação da articulação temporomandibular, que é essa articulação que está na frente do ouvido, que permite o movimento de abertura e fechamento da boca. Também atuo no tratamento das dores orofaciais, que são dores que acometem principalmente a região da face, da cabeça e do pescoço. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre zumbido. Zumbido é qualquer tipo de som percebido pelo indivíduo sem que haja uma produção externa desse som. Por exemplo, então se o paciente ou indivíduo ele percebe um apito, um chiado, um batido de asa de borboleta, sons de cachoeira, que são os sons mais comuns, sem que haja a produção externa desse som, nós caracterizamos isso como zumbido. E esse tipo de zumbido, que é percebido somente pelo paciente, ele é classificado como zumbido subjetivo. O zumbido, ele não é uma doença, o zumbido ele é um sintoma. E por ser um sintoma, ele possui diversas causas e fatores que podem levar ao seu surgimento. A literatura coloca que 90% dos casos dos zumbidos, eles são produzidos, desencadeados pela via auditiva. Então, desde o pavilhão auditivo, que é a orelha externa, com acúmulo de cerume, por exemplo, de cera, na orelha média, com os ossículos, que conduzem a onda sonora, a onda mecânica até a cóclea, a orelha interna, onde esse estímulo sonoro é convertido em estímulo elétrico e vai ser conduzido até o córtex auditivo. Qualquer situação que leve a uma perda, um comprometimento dessas estruturas e, consequente, uma perda auditiva, é a principal causa de zumbido. Então, mediante isso, nós já abrimos mão que o profissional, o primeiro profissional que deverá ser buscado por um paciente que tem zumbido ou que queira tratar do seu zumbido é o médico otorrinolaringologista. Bom, como nós falamos que 90% do zumbido é provocado pela via auditiva, nos resta então os outros 10%. Esses 10%, eles são provocados pelas estruturas que estão em volta do ouvido. Como, por exemplo, na região da frente, nós temos aqui a articulação temporomandibular, a musculatura mastigatória, a musculatura da mímica facial, a própria mandíbula, as estruturas dentárias. Na região superior, nós temos o cérebro, então, distúrbios cerebrais, como mentais, melhor dizendo, como ansiedade, depressão, estresse, podem levar ao surgimento do zumbido. Na região posterior, nós temos a coluna, a coluna cervical, a cintura escapular, são estruturas ósseo-musculares que podem também gerar o surgimento do zumbido. E um pouco mais distante, na região inferior, nós temos o estômago, ingestão de determinados tipos de alimento, um uso excessivo de açúcar, o jejum prolongado, a deficiência de algumas vitaminas, o consumo de determinados alimentos, também podem levar ao surgimento do zumbido. Então, como eu falei, o zumbido ele é multifatorial. 90% das causas é por perda auditiva e as demais e o restante pode ser provocado por diversos outros fatores. Existe um tipo específico de zumbido conhecido como zumbido somatosensorial. Ele é influenciado especificamente pela via somatosensorial. Essa via ela leva informações de tato, temperatura, propriocepção, dor ao sistema nervoso central. Ocorre que essa via somatosensorial, em algum momento, ela faz uma conexão com a via auditiva. Então, se nós temos comprometimento dessas estruturas, por exemplo, da região da cabeça, como nós falamos da articulação temporomandibular, como nós falamos da musculatura mastigatória, se qualquer uma dessas regiões começa a sofrer algum processo inflamatório, pontos gatilhos, dor miofacial, essas informações elas serão levadas até, através da via somatosensorial, mais especificamente do nervo trigeminal, até o núcleo trigeminal, e esse núcleo
ele faz uma ponte com o núcleo coclear dorsal. Ou seja, a via somática ela pode interferir com a via auditiva, produzindo determinados tipos de estímulos, gerando sons, né, zumbido num paciente que sequer tenha qualquer outro tipo de alteração. Então, a via somática, ela interfere diretamente na produção do zumbido. Mas nós temos também outros fatores que precisam ser investigados. Então, como eu falei, o médico otorrinolaringologista, ele precisa primeiro ser consultado e ele irá, através de sua avaliação, fazer exames, avaliar o paciente para ver se a causa é uma perda auditiva, se ele tem um comprometimento de uma via somática, se ele tem algum distúrbio ou uma deficiência de vitamina, se ele tem qualquer outro comprometimento. E a partir desse momento solicitar a avaliação, a intervenção de outros colegas profissionais, né? Como, por exemplo, pacientes que têm bruxismo, né? Há necessidade de uma avaliação de um odontólogo especialista em disfunção temporomandibular, porque esse bruxismo pode levar a uma dor miofacial que pode ser um ponto gatilho para esse bruxismo, né? Então, pacientes que possuem, por exemplo, diabetes, a hiperglicemia é um outro fator que nós sabemos também que pode gerar uma situação de zumbido. Então, independente da causa, ele precisa ser avaliado pelos profissionais, por uma equipe multidisciplinar. Então, o zumbido somatosensorial, ele é um sintoma que requer um acompanhamento de diversos profissionais. No caso, a fisioterapia, especificamente, ela vai estar tratando esses distúrbios somáticos, né? Que podem estar influenciando no surgimento desse zumbido. Como eu falei, o zumbido ele não é uma doença, ele é um sintoma. E nós precisamos atacar direto na causa que está levando ao surgimento desse sintoma. Então, como eu já falei, se eu tenho uma disfunção somática na coluna vertebral, eu preciso resolver essa disfunção, seja ela muscular, articular, para que a gente possamos diminuir esse estímulo da via somática sobre a via auditiva. Nós aqui da Escultura Clínica estamos à disposição, né? Qualquer pessoa que tiver dúvida, que se identificar, tiver zumbido, quiser fazer contato, mandar mensagem ou agendar uma avaliação, nós estamos aqui prontos para poder ajudar a todos. Muito obrigado.